Oi, aqui é o Marniel e esse é o último vídeo do ano. Nesse vídeo eu vou falar quais foram os 5 melhores livros que eu li esse ano, que não foram muitos, mas foram leituras muito boas. O primeiro que eu escolhi foi Ordem Vermelha, do Felipe Castilho. Eu amei esse livro, principalmente por ser uma fantasia nacional. Já tem resenha dele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Então se você quiser saber um pouquinho da história, é só conferir lá. Mas além da história, eu gostei muito desse livro porque ele me lembrou muito aqueles jogos de RPG em que você tem um grupinho de várias raças diferentes e aí esse grupinho acaba enfrentando uma jornada junto. Tudo bem que aqui é uma jornada bem trágica, a história desse livro é bem trágica, bem pesada, mas ainda assim tem aquele grupinho e eles enfrentam tudo juntos e eles têm que criar essa confiança entre eles, então é bem legal, eu gostei muito desse livro. Outro livro que eu gostei muito de ter lido esse ano foi O Pistoleiro, que faz parte da Torre Negra, do Stephen King. Esse foi o primeiro livro do Stephen King que eu li. Eu não costumo ler livros de terror, então eu não lia nenhum livro dele. Mas todo mundo concorda que ele é um escritor excelente, então eu tô procurando alguns livros dele que sejam um pouco mais leves, que não tem essa pegada de terror, e O Pistoleiro foi um deles. Ainda não li os outros, mas esse aqui eu amei, mesmo não acontecendo muita coisa na história. Não dá pra falar muita coisa sobre a história, porque esse livro é bem de introdução mesmo, então você tá sendo apresentado ao personagem, ao mundo, aquela situação que tá acontecendo. Ainda não dá pra entender muita coisa do que tá acontecendo, mas ano que vem eu pretendo ler os outros, já estou me preparando pra isso. Também amei ter lido esse ano O Retrato de Dorian Gray, é um livro clássico muito conhecido que eu não tinha lido ainda. Eu não conhecia nada da história, então eu li sem saber de nada mesmo e foi uma experiência incrível. Adorei o livro, eu adorei a história e agora eu tô louca pra ver o filme. Pra quem não conhece, O Retrato de Dorian Gray conta a história de um jovem rico que vive uma vida simples, sem se preocupar muito com as coisas mundanas. Mas além de rico, ele também é muito belo, mas até então ele ainda não tinha se dado conta de sua beleza. E aí, certo dia, um amigo dele que é pintor tá pintando um retrato dele, e ele se vê de frente com esse retrato e pela primeira vez ele enxerga a sua beleza. E aí ele fica apaixonado por si mesmo. O pintor dá esse retrato de presente pra ele e ele fica deslumbrado com esse retrato. E aí ele começa a desejar fortemente que ele nunca envelheça, que ele permaneça com aquela aparência jovem pra sempre. E a partir daí ele começa a cometer vários atos de crueldade. E todos esses atos acabam se refletindo no retrato. Então o retrato começa a envelhecer, começa a adquirir essas características de crueldade que ele não adquire. E ele continua jovem. É uma história muito interessante, também levanta várias questões filosóficas, então foi uma leitura muito boa, valeu a pena. E claro que aqui eu não poderia deixar de lado Tolkien, que é o meu autor favorito. E esse ano eu li alguns livros dele que eu ainda não tinha lido. E um deles foi o livro Mestre Gil de Rã, que é um livro infantil bem curtinho, dá pra ler em um dia. A história é muito gostosa, muito fofinha de ler. Esse livro conta a história de Gil, que é um fazendeiro que vive lá sua vidinha simples, e de repente ele se torna um herói porque ele expulsa um gigante que estava aterrorizando a vila. E aí essa história acaba chegando no reino e ele é convocado para também lidar com um dragão que também tá atacando ali a vila, tá atacando o reino inteiro, as outras vilas vizinhas dele. Então ele acaba sendo convocado para tentar expulsar esse dragão também. E aí a gente vai acompanhar essa história dele tentando convencer o dragão a sair de lá, junto com os soldados do rei. Então é uma história bem gostosa, é bem divertida, engraçadinha e é uma delícia de ler, vale a pena a leitura. E rapidinho você lê, em poucas horas você termina, porque é um livro muito curtinho. E o último livro, talvez o melhor do ano, foi O Último Reino, que faz parte das Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell. Um livro que eu já tava louca pra ler faz tempo, porque eu só ouvia falar bem. E realmente o livro é tudo que dizem, é muito bom. O Bernard Cornwell sabe escrever batalhas como ninguém. E nesse livro a gente acompanha a história de Uhtred, que é um garoto que acaba se tornando o herdeiro de Bebbanburg, porque o irmão mais velho dele acabou morrendo na invasão dos dinamarqueses. E aí ele acaba se tornando o herdeiro. Mas em outro conflito com os dinamarqueses, o pai dele também acaba sendo morto. Quase toda a família dele é exterminada e acaba sobrando apenas o tio dele que queria tomar o poder de Bebbanburg pra ele. E aí o Uhtred acaba sendo sequestrado pelos dinamarqueses e passa a viver com eles. Mas ele acaba vivendo uma vida boa entre os dinamarqueses. Ele aprende a lutar, cuidar da terra, cultuar os deuses deles. E ele tá feliz lá entre eles, muito mais do que ele era na família dele. Mas ele nunca se esquece da sua própria terra e o objetivo de vida dele é retomar essa terra do tio dele. E aí nesse livro a gente vai acompanhando essa infância do Uhtred, ora entre os dinamarqueses, ora entre os saxões. E ele vai ser sempre guiado pelas fiandeiras do destino, que podem fazer acontecer coisas boas e às vezes coisas ruins. É um livro incrível, eu também já li o segundo e eu tô amando essa série e ano que vem com certeza eu vou ler os outros. E é isso, essas foram as minhas 5 melhores leituras de 2018, espero que tenham gostado. Se você já leu alguns livros desses aqui, deixa aqui nos comentários a sua opinião.